Boa tarde, queridos irmãos. Nós vamos iniciar a atividade do Evangelho no Lar. Para iniciar esse momento, a gente vai começar fazendo a nossa prece. Então, eu vou pedir que vocês se sentem bem confortáveis, bem acomodados na cadeira, e que a gente possa fechar nossos olhos e entrar na quietude da nossa mente, do nosso coração, e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando um lugar de conforto, de harmonia, para que possamos agradecer. Agradecer por essa oportunidade de estarmos encarnados, pela nossa saúde relativa, por a nossa capacidade de entendimento e busca de crescimento e evolução como espírito. Vamos agradecer pela família que temos, que nos traz tantos aprendizados, pelo trabalho que possuímos, pelas possibilidades de trabalhar que temos, e vamos pedir que cada dia que passa possamos aproveitar essa experiência encarnatória para crescer e se desenvolver mais. Vamos pedir que tenhamos lucidez, amparo da espiritualidade superior, reconhecimento dessa jornada tão especial que é a vida, e que possamos sempre aproveitar cada dia com muito afinco e muita dedicação, envolvidos e agradecidos com todas as experiências que percorrem o nosso caminho. Que assim seja. Nós temos o tema de hoje, ele é um tema bem desafiador, muito interessante da gente conversar. É o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, em especial, ele nos aproxima de todos os questionamentos que possamos fazer sobre essa vida. Muitas vezes nos perguntamos, bom, por que eu passo por isso? Por que acontece isso comigo? Por que as coisas são desse jeito? Por que a vida é assim? Não só o que acontece comigo, mas também o que acontece com os outros. Por que tal pessoa passa por isso? E esse capítulo, cada item que a gente perpassa, ele vai trazendo esclarecimento sobre esse tema. Então, sugiro que deem uma olhada no capítulo, caso estejam passando por alguma situação de sofrimento ou que estejam assistindo sofrimento alheio e estejam com alguma dificuldade de entendimento ou de lidar com a situação. Então, o item 28, que é o que nós vamos conversar hoje, eu vou fazer a leitura dele porque vale a pena, porque é um tema bastante complexo. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Olha que importante. Questionamento, se a gente tem, então, um final previsto, será que a gente pode abreviar a própria vida? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das quais tinha. Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos em que pode, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde. Existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconhecer reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista apenas vê o corpo e nenhuma conta tem a alma. É inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando souberdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São
Luís, Paris, 1860. Se estivermos pensando, lembrando, né, que esse texto, essa escrita foi em 1860, nessa época, algumas definições de finitude de últimos instantes não eram exatamente as finitudes que temos hoje, porque, às vezes, sim, as pessoas estavam lá ao fim de uns últimos segundos e depois retomavam, recobravam a vida e a melhora. Hoje, se a gente for comparar, nós temos situações materiais, situações de saúde ou de adoecimento, que se sabe que a pessoa vai levar algumas horas, alguns dias, né? Uma pessoa que está numa UTI, uma pessoa que está em determinada situação de uma doença mais agravada. A gente tem, sim, algumas previsões. Então, quero dizer para vocês assim, mesmo tendo essas previsões, nós vamos ficar com a questão desses últimos minutos de suspiros agonizantes antes da morte, ou que não sejam agonizantes, que sejam tranquilizantes antes da morte. Então, a gente tem um avanço, sim, temos, às vezes, algumas previsões, sim. Quantas pessoas já passaram por situações ou já ouviram de alguém que passou, que foi chamado para dar um último adeus, né? Então, existe, sim, essa previsão nos dias de hoje. Mas não quer dizer que, por ter previsto, que significa que a gente tem algum direito além desse desígnio de Deus, que é de determinar em que momento acontece a morte de cada um de nós. Eu vou falar um pouquinho sobre vida, antes da gente falar sobre esses minutos de morte. Se vocês pensarem na vida, no dia a dia de vocês, aquele momento onde a gente tem um insight, aquela ficha que cai e tu entende uma longa jornada da tua vida. Quanto tempo isso demora para acontecer? Às vezes a gente leva anos para chegar a esse dia, mas o dia que acontece são segundos de consciência que a gente tem. Às vezes uns 20 minutos, que a gente se dá conta de uma grande história que estava se desenrolando dentro de mim, estava buscando sentido, estava tentando se entender, tentando compreender o que significa, por que eu passei por isso, e aí tem uma hora que faz sentido. Aquela sensação de tudo eu entendo agora eu sei por quê, eu sei por que eu tenho esse pai que eu tenho, eu sei por que eu tenho a mãe que eu tenho, eu sei por que eu passei por aquela doença aquela vez. E essa sensação, esse entendimento, ele dura alguns segundos, alguns poucos minutos. A gente não enxerga, às vezes, a trajetória dessa construção de um pensamento, de um emocional e de uma história de vida. Às vezes, é nessa vida, nessa semana, que tu vai ter um entendimento de 3 ou 4 encarnações anteriores que vêm trabalhando esse conteúdo dentro de ti. Então, o desfecho, a gente nunca sabe quando vai acontecer. E será que não pode acontecer, então, associando a esses momentos de finais de vida, não pode acontecer pelo fato do entendimento, lembrem que mesmo que a pessoa esteja em coma, o espírito está desperto, nesses poucos minutos não pode acontecer entendimentos como esse, que faz um fechamento de uma longa trajetória, né? Quantas vezes, nesses últimos minutos, a gente escuta, mesmo que esteja em coma, a gente escuta algumas palavras que esperou, às vezes, uma vida inteira ter escutado, né? A gente escuta um toque da espiritualidade, a gente percebe uma sensação diferente. Então, como nós, humanos, na nossa perspectiva tão pequena e material, podemos tentar supor que a gente sabe a melhor hora e sabe o que é possível de ser tirado da vida de alguém, não só a própria vida, mas esses últimos segundos, minutos, horas, dias, que poderia ter tido grandes aprendizados? Que soberba seria a minha se eu acreditar que eu tenho consciência e sei o que é melhor, comparado que quem determinou isso foi Deus. Não foi nem Jesus, né? Eu sou apaixonada por Jesus, mas Jesus ainda é um filho de Deus, né? Então, você pensa, a instância máxima que determina quem entra, quem sai, quando sai é Deus, né? Então, como eu, um simples e reles humano, vou acreditar que sei qual é o melhor momento, né?
Então, quando a gente fala de abreviar a própria vida, nós estamos falando disso, de abreviar as oportunidades, que sim, pode ser uma grande oportunidade, pode ser que seja uma sequência de mais um dia, e esse mais um dia é importante para um desfecho posterior, mas quem sou eu para tomar alguma providência sobre isso? Então, falando de vida, que a gente se dê conta que aqui a passagem do Evangelho está falando de abreviar a vida. Mas quantas vezes a gente acorda num dia, o dia passou, a gente nem viu ele passou, a gente vai dormir, e aí quando vê já é o outro dia. A gente pode fazer uma analogia de, será que a gente não está abreviando também os nossos dias de aprendizagem? Esses dias que eu passo e nem parece que vivi eles, eu só sobrevivi a eles, ou eu passei despercebido e passei vivendo, sem me dar conta por onde estava andando. Será que eu também não estou abreviando oportunidades de aprendizado, abreviando momentos de reflexão e de conexão comigo ou com a espiritualidade que me circunda e está sempre me oferecendo sensações e intuições que me contribuem muito para a minha evolução? Então, que a gente pense que cada instante da vida, seja quase na partida, ou no dia de hoje, até porque a gente não sabe quando vai partir, né? Aqui a gente está falando, a mensagem do Evangelho falou sobre pessoas com uma determinação ali do plano material, que estão com o fim da vida previsto. Mas quem de nós sabe qual é o dia do nosso fim, para saber qual é o meu último instante? Nós não temos como saber essa informação. Então, como que eu estou vivendo o meu dia a dia, vivendo as minhas experiências, né? Como que eu estou oportunizando momentos de grandeza? Claro que eu entendo que, se estamos aqui numa casa espírita, numa segunda-feira de tarde, eu suponho que estamos pelo menos tentando, né? Que estamos buscando melhora, que estamos tentando nos conectar com a gente, com a espiritualidade, com as pessoas, que estamos querendo uma vida melhor para mim e para as pessoas que estão na minha volta, né? Então, somos, sim, buscadores de uma melhora. Mas o fato de termos tantas encarnações, tantas vidas para vir, cada minuto, cada momento, ele é importante. Então, o momento de hoje ele é válido, ele é muito especial, mas precisa-se muito, especialmente no momento de humanidade que estamos, buscarmos um pouco mais, ir além do que a gente faz de costume e oferecer para nós mesmos um contato mais consciente e responsável comigo mesmo, com a espiritualidade, com o meu corpo, com a própria vida, né? Para que todos nós possamos nos alinharmos e conectarmos com uma vida melhor. A vida melhor, ela está oferecida para todos nós. Isso eu não tenho a menor dúvida. A questão é para onde a gente está olhando, qual é o meu ponto de vista. Meu ponto de vista está para as dificuldades ou está para as possibilidades que a vida está me oferecendo? Momentos como o que a gente está fazendo aqui hoje, de abrir uma passagem do Evangelho, de fazer uma leitura, de conversar sobre esse tema, é assim que a gente deve fazer o Evangelho no lar, na nossa casa. É importante que a gente faça um Evangelho do jeito da gente, sabe? Às vezes a gente segue, não sei se vocês já passaram por isso, mas aí tu vai fazer Evangelho um dia na casa de um amigo. Porque o meu amigo lá já é espírita há mais tempo, quando vê eu estou indo lá e acabo fazendo o Evangelho na casa dele e vejo o jeito dele fazer o Evangelho. Daí eu chego na minha e quero implantar esse mesmo jeito, mas esse jeito não combina com os da minha família. Então, quando Jesus passa pelas casas e para conversar sobre as palavras, sobre as parábolas, que foi o princípio do Evangelho, o Evangelho no lar não começou com o Espiritismo, começou com Jesus, não tinha um jeito certo de fazer. Ele fazia onde tivesse, fazia no topo de uma montanha, fazia à volta de uma mesa. Então, aprendam a fazer o Evangelho. A gente tem instruções, depois eu posso disponibilizar para vocês. Tem um jeito indicado, mas o jeito melhor é aquele que funcionar para cada um de vocês. Então, reunir a família, fazer uma leitura, conversar sobre as palavras de Jesus, sobre os escritos do Evangelho, trocar ideias sobre isso, dizer o que pensa, concordar, discordar, ter opiniões. Inicia com uma prece, encerra com uma prece, coloca uma água fluidificada para
trazer saúde para cada um de vocês. E assim a gente está convidando a espiritualidade para nosso lar. Assim a gente está convidando, está dizendo para a espiritualidade que estamos à disposição, que estamos aqui para receber, mas também para fazer a nossa parte nesse mundo. Então, envolvidos com essa energia, vamos fazer a nossa prece final. Gostaria de cada um de vocês, ou cada um de nós aqui presente, que a gente possa, dentro da nossa mente, escolher situações, experiências, vivências, pensamentos e ideias que eu tenho a agradecer. Talvez a gente tenha para agradecer a saúde, talvez a gente tenha para agradecer a família, às vezes até um sofrimento que nos trouxe muitos aprendizados. Cada um de nós aqui, nesse momento, vai agradecer as suas experiências. E também vamos aproveitar esses instantes para pedir. E cada um vai pedir aquilo que ele é relevante. Lembrando que o que a gente precisa pedir dentro de uma prece, no momento de uma prece, não é o que a gente precisa para o plano material. Nós vamos pedir lucidez, consciência, paz, autocompaixão, amorosidade com as outras pessoas. Vamos pedir que tenhamos uma vida mais feliz, que possamos enxergar o belo, que possamos esclarecer a nossa mente sobre as nossas dúvidas. Vamos pedir que tenhamos lucidez sobre os nossos infortúnios. E vamos agradecer pela vida que temos, pelas experiências que estamos vivendo. E vamos pedir que todas as pessoas desse mundo possam receber o amparo, o amor do Cristo, e possam abrir seus corações para receber a bondade que está disponível em todos os cantos, em todas as circunstâncias de nossas vidas. Que tenhamos mais olhos de ver, para que possamos ver tudo de bom que nos cerca, tudo que está à nossa volta. Que assim seja. Quem quiser um folhetinho explicativo sobre o Evangelho, pode levantar a mão que eu já entrego para vocês.